Essa frase que vocês acabaram de ler, meus amigos, nunca saiu da minha cabeça. Tudo que é visível provém do invisível. Desde que eu comecei a estudar um pouco mais a fundo a espiritualidade, também as antigas revelações, tem uma pergunta, uma questão que nunca me deixou 100% confortável ou 100% com a resposta pronta. Em que momento da história surgiram os seres que hoje chamamos de divinos, como por exemplo Javé, Sofia, Shiva, Jesus? Todos são mencionados como se estivessem mundos separados. Mas será que realmente estão? Ou será que são expressões diferentes da mesma luz primordial, esquecida de si mesma? Essa é a jornada que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês, uma linha do tempo da criação, não do mundo físico, mas das consciências. E para isso, vamos dividir esse vídeo em 6 partes fundamentais. Eu confesso para vocês que durante muito tempo eu também confundia, porque cada tradição fala de um início diferente. A Bíblia fala de Javé, o hinduísmo fala ali de Brahma, Vishnu, Shiva, a filosofia agnóstica fala de Sofia e o cristianismo fala de Cristo. Mas se todos eles vieram da mesma fonte, por que suas histórias parecem tão distantes? Então foi justamente aí que eu comecei a olhar um pouco mais a fundo, para além das religiões, além dos livros, e percebi que em todas elas existe um mesmo ponto de partida, o paraíso primordial. E é aqui onde vamos iniciar a primeira etapa do vídeo. No princípio não havia universo, nem espaço, nem tempo. Existia apenas a fonte, um oceano eterno de pura consciências, sem forma, sem começo, também sem fim. Inclusive, é até difícil para a nossa mente humana entender algo que sempre existiu. Mas dentro dessa fonte havia movimento, pequenas ondas de luz que começaram a se individualizar. É como se fosse faísca que se soltam ali de uma fogueira, por exemplo. Cada uma dessas faíscas era um ser, seres que não foram criados, porém emanados, e seres que viviam dentro desse paraíso que era o primeiro espaço do existir. Lá, tudo era luz, tudo era harmonia, até que uma dessas luzes teve um pensamento diferente, um pensamento que mudaria toda a história da criação. Essa luz, que mais tarde seria conhecida como Javé, olhou para o universo silencioso ao seu redor e pensou: e se pudesse criar algo meu? A fonte observava, mas nada impunha, até porque na fonte a liberdade é absoluta. E assim, Javé projetou sua própria criação. Ele criou uma realidade, um universo próprio, cheio de formas, energias e leis. Mas ao fazer isso, ele entrou na própria criação, e quando entrou, esqueceu quem era. E dentro desse novo espaço, Javé acreditou ser o único. E como não havia outro, para dizer o contrário, acreditou ser o próprio Deus Supremo. A partir daí, tudo que ele criou partiu desse esquecimento. A matéria nasceu, o tempo começou a existir, e junto com o universo material surgiu também um outro, o antimaterial, um reflexo sutil e também paralelo. Os antigos chamaram esse reino de morada dos espíritos. Foi nele que surgiram as primeiras consciências despertas após a queda, os deuses criadores. Entre todas as consciências emanadas da fonte, existiu aquelas que ainda o lembravam, pulsar do paraíso, a vibração pura da criação antes da queda. Esses seres não haviam se esquecido de quem eram. Em meio à fragmentação das realidades, decidiram manter viva a harmonia original da própria fonte. No Oriente, a humanidade os recordaria como Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade sagrada. Mas o que poucos compreendem é que eles nunca foram três deuses distintos. Muito pelo contrário, eles são três forças do mesmo movimento cósmico, três faces do mesmo sopro que dá origem, mantém e transforma o universo. A primeira força é Brahma, é o primeiro respiro ali da criação, é o instante que o invisível decide tornar forma. É a consciência que projeta, que sonha, que organiza o caos, estrutura. Tudo que nasce, tudo que surge é reflexo desse princípio criador. A segunda força é Vishnu, ele é o pulso da preservação. É o que sustenta o equilíbrio entre as forças opostas. É o guardião do tempo, que impede que a criação se desfaça antes da hora. Enquanto Brahma cria, Vishnu mantém um fio da coerência, preservando a harmonia entre a matéria e também o espírito. E então vem Shiva, o mais incompreendido aqui das três forças, chamado de destruidor, mas na verdade é o purificador. Shiva, então, ele é o vento que apaga o fogo do erro, é a voz que encerra o ciclo e é o silêncio também que antecede o novo nascer.
Ele destrói apenas o que não é verdadeiro, que se afastou demais da fonte criadora. Por isso que nas tradições mais antigas, Shiva era visto como aquele que dança sobre o fim, não em ruína, mas em libertação. A dança de Shiva, que era ali o Tandava, representa justamente o movimento da consciência. Tudo nasce, cresce e se expande. E quando se esquece da sua origem, retorna à luz. E quando o Ocidente ouviu falar, entre aspas, no fim dos tempos, então estava ouvindo, na verdade, o mesmo chamado, porque Shiva, ele não é o fim, é o recomeço consciente, ele é o ciclo divino a ser renovado. Em outras tradições, ele seria lembrado ali como o arcanjo do fim, o mensageiro que encerra o erro para restaurar o equilíbrio. Na linguagem da fonte, Shiva é o que lembra, através do apagar, o reordenar através do caos. E é por isso que a sua presença é tão essencial, porque sem ele nada realmente novo poderia nascer. Shiva é a respiração da própria fonte, quando o universo esquece de quem é. É o sagrado gesto de recomeçar. Enquanto Javé, ele acreditava ser o único criador, a fonte criadora de onde todos nós viemos, ela simplesmente observava, paciente, silenciosa e compassiva. E desse silêncio nasceu o que podemos chamar de Sofia. É uma emanação mais pura da sabedoria divina. Ela não foi criada, ela emanou da própria consciência da fonte, como reflexo de sua inteligência e também misericórdia. Sofia ela desceu aqui na obra de Javé não para combatê-lo, meus amigos, mas para equilibrar o que havia se desviado. Ela era a lembrança viva da harmonia original, aquela que desce no esquecimento para poder tentar acender novamente a centelha da consciência. Enquanto Javé ele criava com poder e controle, Sofia ela tentava criar com sabedoria e entrega. Ela tecia o invisível com amor da própria fonte, e cada ato seu era uma tentativa de trazer de volta a lembrança perdida. Mas, ao descer aqui nessa obra de Javé, Sofia ela teve que se fragmentar. Parte de sua luz foi aprisionada nas dimensões materiais, e foi dessa fragmentação que muito de nós fomos formados. A humanidade carrega, sem saber, partículas da alma de Sofia. E ao longo do tempo ela continuou tentando corrigir o desequilíbrio. Das suas próprias emanações nasceram seres destinados a recordar o caminho da luz. E entre esses seres, um chamou mais atenção e também foi o mais importante, que foi o nosso mestre Jesus Cristo. Quase ninguém sabe é que, quando Javé lhe prometeu aos antigos que enviaria um Messias para poder libertar o povo, essa promessa não partiu da fonte, partiu dele próprio, o Deus da matéria e das tribos, o Senhor dos exércitos. Javé, ele esperava enviar um guerreiro, um libertador terreno, redentor ali que restaurasse o seu domínio através da força e também do sangue, um Messias que cumprisse as profecias da Guerra Santa, como podemos encontrar em Salmos 2, versículo 9, que diz que um reino que subjugaria as nações com um cetro de ferro. Mas obviamente que tivemos aqui uma interferência. Foi justamente Sofia, a sabedoria eterna, quem respondeu a esse chamado. Ela desceu dos planos superiores e doou parte de si mesma, não simbolicamente, mas de fato literalmente, em essência, em luz. Inclusive até no próprio apócrifo de João podemos encontrar uma passagem sobre isso, que diz que Sofia emitia uma forma a partir de si, sem um consentimento do Espírito, e sua luz foi lançada nas regiões inferiores. Essa centelha divina foi semeada ali no ventre de Maria, para que no nascimento de Jesus a humanidade recebesse uma alma que carregava a memória da própria fonte. Jesus então foi o contraponto perfeito ao plano e também ao projeto ali de Javé. Enquanto Javé ele desejava um guerreiro que libertasse o povo pela espada, a fonte viu um lembrador que libertaria o povo pela consciência. E é por isso que Jesus ele não se encaixava nas antigas profecias. Ele não veio empunhar espadas, mas curar feridas invisíveis. Ele não falava sobre um reino que viria, mas sobre um reino que já estava dentro. Inclusive, até no próprio Evangelho de Tomé também encontramos uma passagem que Jesus diz: O reino de Deus está dentro de vós e também ao vosso redor. E é também por isso que ele foi rejeitado, porque o povo esperava o Messias de Javé, mas recebeu ali o filho de Sofia, o filho da luz. Jesus era a fusão perfeita entre o divino e o humano, ser que carregava em sua própria essência a sabedoria de Sofia e a compaixão da fonte. Seu DNA espiritual era um encontro entre a memória e o esquecimento, entre o céu e a terra. Ele veio
Inclusive, Jesus nasceu para poder lembrar também ao Javé e a todos nós que o poder, ele não cria a verdade, que o verdadeiro criador não é aquele que impõe, mas aquele que desperta. Inclusive, também podemos encontrar isso até em João 14, versículo 9, que Jesus disse: Quem vê a mim, vê o Pai. Inclusive, ele não falava desse Pai que era o Javé, esse Deus tribal, mas sim da própria fonte silenciosa e amorosa, aquela que habita, além de todo nome e forma. Era uma lembrança. Quem compreende o amor, compreende a fonte. Ambos, Sofia e Jesus, são faces do mesmo gesto da fonte, gesto de misericórdia, até porque a luz, quando ama, não destrói o que cai. Ela desce até ele para poder lembrá-lo de quem realmente ele é. E quando eu compreendi tudo isso, meus amigos, tudo mudou. Na verdade, não existe ali necessariamente uma disputa entre os seres. Na verdade, a compreensão é que existe partes da mesma consciência tentando ali lembrar de si. A queda de Javé, então, foi esquecimento, a descida de Sofia foi o perdão e a vinda de Jesus foi o chamado de volta. O hinduísmo, o cristianismo, o gnosticismo, todos contam ali a mesma história, apenas com nomes diferentes. A história da luz que se fragmentou e que agora tenta novamente a voltar para casa. E quando a gente começa a enxergar além do que foi ensinado, com certeza algo dentro de nós começa ali a se mover. É como se fosse uma linha invisível que ligasse tudo. As mitologias, as crenças, as dores, os símbolos, tudo faz parte de uma tentativa da fonte de se reconhecer através de nós. E é por isso que eu não quero convencer ninguém absolutamente de nada, porque nada disso precisa de uma crença, só de curiosidade e também um pouco de coragem. E aqui no meu canal do Ecos dos Divinos, eu, como você já sabe, não busco apenas seguidores. Eu quero amigos de jornada, pessoas que também sentem que há algo maior pulsando aqui entre as linhas da nossa existência, entre o visível e também o invisível. Então, se esse vídeo te fez pensar, se te fez sentir ali algo diferente, deixa aqui nos comentários, curta, compartilha aqui o meu vídeo, que eu vou ficar muito agradecido. Até porque, meus amigos, o paraíso nunca foi perdido, ele apenas foi esquecido. E como eu costumo dizer, a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro.